arte é tão legal, é tão legal, é tão legal. Arte é tão legal, é tão legal. Arte é tão legal, é tão legal, é tão legal. Você faz diferente, que parece igual, mas você vai entender o que não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, é tão legal, é tão legal. Arte é tão legal, tão legal. Arte é tão legal, é tão legal, é tão legal. Você faz diferente, que parece igual. Você vai entender, isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é o caminho de luz. Entenda que a surpresa é você que produz. Arte é tão legal. Ah, que beleza! Olha aí que luxo essa percussão aí me acompanhando. Pois é, minha gente, nós vamos ver um pouquinho mais da arte de vanguarda, então, entendeu? Das vanguardas europeias, né? Vamos conhecer um pouquinho daqueles artistas que foram adelante, foram à frente, foram ali desbravando caminhos, buscando novidades para a arte que se fazia na época, especialmente nas artes plásticas, nas pinturas, não é isso? Vamos lá que a gente vai ter muita coisa para a gente. Eu vou colocar meu violão aqui, como sempre, aqui na sua estante, tá? E aí, olha só os 3 movimentos que a gente vai ver hoje, tá? Vanguardas artísticas europeias, parte 2. Olha só que legal que vai ser isso. Então, vamos ter aqui o fauvismo, o cubismo e o futurismo, tá? São 3 movimentos aqui que revelaram aí artistas geniais, ideias assim fantásticas e o entorno, o que estava acontecendo nesse período aí sempre influencia, tá? Então, vamos começar aqui com uma pergunta para você, uma enquete. Observe aí essa obra aí, né? Você está vendo aí tudo se derretendo aí, né? As coisas aí bem... Então, eu te pergunto, você sabe o nome dessa obra? Será que ela tem a ver com o calor? Está tão quente que Salvador Dalí seria considerado realista. Lembra do Salvador Dalí, não lembra? Aquele lá, daquele filme lá dos bigodes retorcidos, né? Do assalto, é isso? Mas ele tem também uma obra aí que é reconhecida nacionalmente, né? Mundialmente, da nação dele para o mundo. Então, vamos ver, antes de mais nada, vamos ver o primeiro movimento, o movimento dos feras, o fauvismo. O fauvismo, essa palavra aí, né, é um termo francês, né? Os fauves, ou les fauves, que é os feras. Porque quando esses caras começaram a pintar diferente, começaram a trazer as novidades dele, as pessoas ficaram aborrecidas e passaram a malhar com o trabalho deles. Começaram a dizer que eles pareciam umas feras, pintavam como animais selvagens,
tá? Então, esse termo aí, falves, designava pejorativamente, quer dizer, os caras estavam descendo a lenha, estavam falando mal. Um grupo de artistas que atuou na França do século XX. O que foi que eles fizeram de tão... que deixou tanta gente assim aborrecida? O que foi que houve? What's happening here? Eles ousaram colocar em suas obras traços sintéticos e simplicidade das cores puras, sem as misturas que dão às pinturas um aspecto naturalista. Então, eles não se preocuparam quanto ao aspecto realista, né? Não trabalharam as cores como a maioria dos artistas fazia até então. Então, por conta disso, as pessoas começaram a taxar eles de fauves, les fauves, né? Os feras. E quando aconteceu isso aí, o que apresentou? Diante disso aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles foram trazendo obras e mais obras, e veio aquela outra parcela da comunidade artística que passou a apoiar, a entender melhor, a respeitar. E com isso aí, quando eles passaram a respeitar, aquilo que era pejorativo, aquilo que era deboche, aquilo que era para malhar, para deturpar, para jogar para baixo, aquilo dali virou admiração, tá? O movimento foi aceito como mais uma vanguarda, mais uma novidade artística, mais um achado, mais uma descoberta, e com isso aí, os artistas, eles passaram a ter o seu espaço para divulgar o seu trabalho. Voltemos lá para a gente ver um pouco mais dessa vanguarda aí, né? Le Fauve. Olha só, a estética, a aparência dessas obras aí refletia na produção de imagens, num primeiro momento, a ideia de obras inacabadas. Mais uma vez, essa peste, né? Mais uma vez, as pessoas querendo determinar, né? Querendo ser, vamos dizer assim, conservadoras, não aceitando a novidade, não aceitando o novo, né? E aí, com o uso da cor como principal elemento expressivo, né? Então, eles usaram a cor pura para dar sua expressividade ao seu trabalho. Então, minha gente, mais uma vez eu queria comentar aqui mais um pouco com vocês que, às vezes, o artista ele traz um novo tipo de arte, ele traz uma visão diferente. Aliás, a arte é legal por isso, né? Porque o artista ele sente, ele pressente, ele antevê e ele busca um diferencial. Se ele vai se apresentar, usa uma roupa diferente, um cabelo, não sei o quê, pinta azul, ele faz coisas diferentes. O artista ele não vai pela cabeça de todo mundo. Ele tem um diferencial, ele busca isso. E aí, quando isso acontece, ele não espere que vai ter aplauso de cara, não. Muito pelo contrário, vai ter muita gente que vai chegar assim, vai falar coisas pejorativas, vai malhar, vai descer a lenha, mas ele tem que ser firme e tem que ser muito seguro do seu trabalho, tá bom? Seguindo lá, vamos ver agora, aí olha, mais ideias aqui, ó. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Olha aqui, isso é uma característica importante, tá?
Não esquece disso daí, que isso daí dá pedal. Os fauvistas defendiam, acima de tudo, uma exploração de cores fortes, impactantes, vibrantes, intensas. Então, os caras não pegavam leve, não. Os caras iam com tudo, né? Tratava-se mesmo de uma paleta estridente. A paleta é aquele lugar onde o pessoal coloca as cores, as tintas, para ir tirando dali e colocando na tela, né? Os artistas usavam especialmente o vermelho, o verde, o azul, o amarelo. Então, essas cores aí, eles destacavam por todo o quadro, promovendo uma explosão de cores puras. Do jeito que as tintas estavam nas bisnagas, eles tiravam e já colocavam direto na tela, entendeu? Porque, normalmente, os artistas davam um tratamento, né, os clássicos, os outros, né, os acadêmicos, davam um tratamento na tinta primeiro, davam uma misturadinha ali, ajeitava ali para que a cor não ficasse tão estridente, tão agressora, tão impactante. Mas eles resolveram fazer o trabalho com outra proposta. Então, vamos lá aqui. Então, os sols eram liderados por Henri Matisse, André Derain e Maurice Vlaminck. Esses três camaradas aí, o principal, né, o que mais capitaneou esse grupo aí foi o Matisse, o Henri Matisse. Inclusive, nós temos aqui a Madame Matisse, né? Então, eles revolveram os alicerces da arte de sua época com tratamento de cores, apresentação enérgica e liberdade de realização. Os caras eram corajosos mesmo, enfrentaram a crítica, não tiveram o menor... Entraram com o babado forte. A parada deles não era brinquedo, não, tá? Não é brinquedo, não. Né, gente? Então, veja aí, olha, essas características. Não vamos esquecer dessa figura aí maravilhosa, o Henri Matisse. Cara, muito gente boa, nunca foi preso à toa. Tá certo? Então, a temática da arte fauvista era baseada nas emoções, na leveza e alegria da vida. Então, eram temas que tivessem a ver com essa alegria, com essa emoção de estado de bem. Esse estilo evitava os temas deprimentes, eu também não gosto disso, trágico e impactante. Só buscava retratar os instintos e sensações sem intenção crítica ou política. Então, o negócio deles era a alegria. Nada de colocar coisas que levassem para a tristeza, cores tristes, né? Olhares tristes. Nada disso, era tudo ali na euforia. Ok? Então, nada de falar de política. Nada de criticar a sociedade, o comportamento. Nada disso. O negócio deles era ficar de bem, entendeu? E aí, vamos ver aqui, olha aqui, a Madame Matisse. Ele pintou a esposa dele, só que ele... Olhe direito para o quadro aí, que você vai perceber o babado forte que aconteceu aí. Ele dividiu o quadro ao meio, né? E nesse quadro, na metade dele aqui, ele colocou esse detalhe aí, mesmo vamos dizer, como o nordestino diz, mesmo no pau da venta da Madame Matisse, ele botou uma linha verde. Então, o quadro ficou chamado assim, ó, Madame Matisse ou a linha verde, em 1905, tá? Então, Henri Matisse pegou a coitadinha da esposa dele,
Disse, fica aí, mulher. Aí a mulher ficou lá no canto lá, e ele pegou e começou a fazer o desenho dele. O desenho dele a respeito dela, né? Então tá aqui, olha só, de um lado ele botou os coloridos. Então, esse quadro aí foi o principal representante a usar cores puras. E aí, por conta disso aí, aqueles conservadores, aquele povo assim mais chique, mais metido a besta, eles não aceitaram, entendeu? Eles não aceitaram, eles ficaram chocados, eles ficaram repudiando e fizeram críticas assim. Foi pau o negócio, não foi brinquedo não. Criou padrões expressivos, formais e cromáticos. Então, quando ele fez esse quadro aí, o cabo era, o cabo é bom, o cabo é bom. Então, com essas características aqui, ó, a arte como produto em si mesmo, onde ele buscava criar suas próprias regras, independentes de padrões únicos. Entendeu? Então, do jeito que o Matisse deu na cabeça dele, ele foi lá e fez o quadro. Vem aqui, minha linda, senta aí que eu vou fazer aqui seu retrato. Aí botou para lascar, botou logo a linha verde aqui no pau da venta dela, né, no nariz. E aí, como ele fez isso aí, né? Aí depois aí veio outro pessoal aí e falou assim, cara, Matisse é um gênio. Matisse é um gênio, o que ele fez? Né? Show de bola essas ideias. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, muito bom. Seguindo aqui, olha, nós temos outro quadro aqui, olha. A dança, né? Então, Matisse fez um grupo de pessoas, né? Ali, também, ele não seguiu aquela história de querer fazer pessoas realistas, né? Você não vê assim, o corpo totalmente definido. São traços, são pessoas de um jeito que você entende que são pessoas, né? Mas não é uma cópia fiel, não é aquela coisa assim como se fosse um retrato. Porque essa tendência aí, os caras abandonaram logo. E abandonaram por quê? Porque a questão toda, deixa eu comentar aqui para vocês. Vocês sabem, né? Quando a gente começou essas vanguardas, falar das vanguardas, a questão toda, toda a preocupação dos artistas era não competir com a fotografia. Era ter um diferencial e dissesse, bom, eu vou ao cinema. Ou então, não, eu vou à exposição, vou ver o quadro. Tinha um momento que a pessoa queria ir para o cinema, tinha um momento que queria ver os quadros. Os apreciadores de artes. Não é assim? Os apreciadores da pintura. E aí, se você ia ver pintura, você não ia querer ver fotografia. Eu falei cinema, né? Mas é fotografia. Cinema ainda foi chegando. Entendeu? Então, por conta disso, as figuras passaram a ser sugeridas e não apresentadas realisticamente. Vamos voltar lá para a gente ver o que acontece ali. Na pintura, a simplificação das formas das figuras humanas, o céu ao fundo e a terra formam um todo. Olha aqui, nessa parte aqui, ele está descrevendo o quadro. Tá fazendo uma daqueles itens da leitura, né? Que é descrever. Tá? Um daqueles itens que aquele camarada lá falou que a gente, para ler um quadro, ler uma pintura, devia seguir. Né? Então, um deles era descrever. Ele aqui está descrevendo, ó. Simplificação das formas das figuras humanas, né? Ele simplificou aí, nem roupa ele colocou. E aí, cores puras e intensas, impressão de movimento, outra característica importantíssima aqui nesse quadro, tá? E a dança entre o céu e a terra sugere continuação de movimento, numa roda que gira
sem interrupção. Certo? Parece até uma ciranda, o pessoal dançando ali. Então, para sugerir essa ideia aí, o Matisse foi genial, né? Ele foi realmente fantástico. E agora a gente vai sair aqui do fauvismo, vamos entrar aqui num outro movimento, pauleira, muito show. Vocês vão ver por quê. Tchan, 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 tchan. Eis que surge aí o cubismo. Tá? Essa palavra aqui, o cubismo tem a ver com a figura geométrica. Certo? Então, deixa eu vir aqui. Figuras geométricas, né? Você tem o retângulo, tem o losango, tem o cone, né? E tem o cubo também, certo? Então, essa é a base da ideia que levou os artistas que protagonizaram o cubismo a entrar nessa vanguarda aí, né? A entrar nessa ideia de puxar um novo olhar. O Picasso, que é o maior, a gente está vendo ele ali na tela, né? Pablo Picasso foi o grande mentor. Ele pintou vários e vários quadros, teve várias e várias fases e foi desenvolvendo essa que passou a ser chamada de cubismo, né? Através onde ele colocou a geometrização das figuras. Vamos voltar lá para a tela para a gente começar a ver os detalhes, os importantíssimos detalhes. Estamos vendo aqui, olha, esse quadro aqui, ó, Garota em frente ao espelho. Olha aí, presta atenção aí nessa Batgirl. Olha aí para a cara dela para você ver, entendeu? É uma coisa assim que aparece barriga para um canto, testa para o outro, nariz não sei aonde. E dá a ideia realmente de uma pessoa de frente ao espelho, né? E o que ela está vendo também é uma figura toda decomposta. Então, veja aqui, ó. No cubismo, as formas são geometrizadas. Geometrizadas, quer dizer, lembram e são semelhantes a figuras geométricas. Não é isso? Você vê aqui uma coisa assim meio triangular aqui, né? Você vê aqui, ó, semicírculo. Você vai identificando aí. Não é isso? Geometrizadas e angulosas, tá? Falei aqui, ó. Certo? Você vai observando aí. Sem representação no espaço tridimensional. Isso aqui é outra afirmação importantíssima, tá? Nem separação precisa entre as figuras e o fundo. Quando fala essa questão da tridimensionalidade, é porque já havia sido descoberta a perspectiva, então alguns artistas já passaram a colocar a ideia de profundidade nos seus quadros. Mas não é essa a aposta do Picasso. A aposta dele é outra, tá bom? Olha aqui, ó. Gente finíssima, gente muito boa, nunca foi preso à toa. Né? Nunca vi ninguém falar que ele era ruim de correr água, não. Muito pelo contrário. Vamos seguindo, então. Então, aí, as características da arte cubista. Olha aí, gente, atenção que essa parte aqui é super importante. Depois dê uma boa olhada aí nesse quadro aí, que você vai vendo aí, né? Quadrados, retângulos, cones, tudo aí colocado de uma maneira que surge uma figura quando você olha, né? Então, presença do tridimensionalismo, ou seja, a representação da obra em 3 dimensões, forte inspiração na Revolução Industrial
e em cenários urbanos do século XX. Busca pelos múltiplos pontos de vista, predomínio de cores mais sombrias e ou opacas. Ainda no quadro, no slide anterior, eu falei que a ausência da tridimensionalidade mas era naquela figura ali, tá? Não é na arte cubista, não. Olha aqui, ó, o homem com violão, ó, essa obra aqui. Não é? Você vê que é uma figura, fica perceptível, mas ele está desconstruído. É assim, porque as formas geométricas elas ficam sugerindo formas, né? Então, o que vemos não se apresenta aos nossos olhos como uma forma fixa, de um único ponto de vista, como na representação em perspectiva. Tá bom, gente? Então, veja aí que isso é muita informação aí, né? Então, outro fenômeno aqui, né? Você tem Georges Braque, tem Matisse, né? E as cores puras do Henri Matisse também estão aí presentes, né? Então vamos seguir aqui, vamos ver. A visão das formas construídas como cubos com várias faces. Então, nessas características aí, isso é a ideia do Georges Braque, entendeu? Quando a gente fala na ideia do Picasso, é uma visão. Aqui no Georges Braque você tem outra visão aqui. Então, estrutura das formas, decomposição dos objetos, composições monocromáticas, tá? Também eles fizeram vários quadros onde as cores são praticamente a mesma cor, com diferenças de gradientes, em gradiente, né? Uma leve sombreação de uma para a outra. Então, o que vemos, a gente já viu isso aqui, ó, não se apresenta aos nossos olhos com uma forma fixa, com um único ponto de vista, como na representação em perspectiva. Enfatizando isso aqui, olha, seja qual for a figura, tem essa sensação, tem essa definição, tá? E aqui vem um dos quadros mais importantes de Picasso, que é Les Demoiselles d'Avignon. Foi pintado em 1907. Óleo sobre tela em que se encontra no museu, no MoMA, né? No Museu de Arte Moderna. Esse quadro aí, gente, essas moças aí que ele fez no quadro, eram as moças, as senhoritas, né? Eram umas mulheres que ficavam numa certa rua, né? Numa certa casa de receber pessoas. E aí ele idealizou e imaginou e fez essa homenagem às senhoritas da rua, né, da Avenida Avignon. Ok? Então, percebe-se que Picasso é influenciado pela cultura africana, pois claramente se vê que as prostitutas, meu Deus, eu não queria nem falar isso, estão pintadas como se usassem máscaras africanas. Duas delas aqui, né? Ele destacou aqui. É que Picasso teve um tempo pela África e ficou impressionado com a ideia do uso da máscara, e as máscaras africanas resolveu colocar aí no quadro. Então ele, aqui também, né? Ele homenageou as moças desta maneira aí, né? Os movimentos artísticos seguintes passariam a ser mais fragmentados e
a usar técnicas vistas nesse quadro, como, por exemplo, o movimento da colagem, tá? Que dá a impressão de colagem também. Então, seguindo aqui, vamos ver mais detalhes aqui. Ó. Pablo Picasso retrata prostitutas em um bordel de Barcelona, em Les Demoiselles d'Avignon. Então, é esse quadro aqui, né? No entanto, o que mais chocou os críticos não foi o tema da tela, mas a forma como foi pintada. Essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares e mulher como temática central da obra. Também esses críticos aí, tudo no mundo, os caras ficavam logo chocados. Eles eram muito conservadores. Não é isso? Então aqui, olha, aqui está falando tudo, que eu estava comentando com vocês. Está falando, me deu até vontade de dizer assim, não falei? Eu falei. Está ali. Não é isso? Então vamos ver agora um dos mais famosos quadros, porque esse Les Demoiselles d'Avignon, na verdade a palavra demoiselle não significa prostituta não, tá bom? É porque pesquisando, o pessoal descobre que verdadeiramente não eram as senhoritas. A palavra demoiselle tem outro significado, é mais nobre. Não é assim, essa coisa tão rasgada que colocaram aí. Então, vamos aqui, olha. Guernica. Guernica, do Pablo Picasso. Esse quadro aqui é um mural, na verdade, parece que são 60 metros, em que ele colocou aí destroços de pessoas, certo? Ele colocou nesse quadro aí, deixa eu fazer um comentário aqui para vocês. Picasso, ele resolveu protestar por causa da guerra, né? Em que essa pequena cidade ela foi massacrada, ela não teve defesa, entendeu? Quando os invasores, né, entraram, eles destroçaram tudo. E ele colocou no quadro essa impressão aí, certo? Então, esse quadro aí, ele é assim, o registro e a lembrança desse terrível acontecimento. Vamos voltar lá para a gente ver os detalhes bem colocados. Voltemos, por favor. Vamos lá, meu diretor. O que acontece? Através dessa pintura aí, ele foi mostrando as pessoas todas quebradas, cortadas, depois de um ataque, né, aéreo. Então, esse famoso mural representa a indignação com o bombardeio de Guernica. E esse bombardeio aqui, ele foi responsável pela morte de grande parte da população. Nos tons branco, então esse pessoal aqui de branco aqui, preto e cinza, a representação clara pelos fragmentos, clarões, figuras deformadas, desespero e violência na cena. Então, claramente a tristeza, o lamento pelo acontecido, né? Então, essa aí é uma das obras mais importantes do Pablo Picasso. Tá bom? Vamos agora para o nosso último movimento que a gente está estudando aqui hoje, que é o futurismo. Então, o futurismo é um estilo de arte aí que vai propor uma visão, um olhar para o movimento, para o maquinário, entendeu? A coisa da pressa de chegar lá no futuro. Então, o futurismo é um dos movimentos de vanguarda surgido no início do século XX.
Oficialmente, nasceu em 1909, com a publicação do primeiro manifesto futurista assinado pelo seu líder, o escritor Filippo Tommaso Marinetti. Então, guarda isso aqui, tá? Filippo Tommaso Marinetti foi o cara que foi de frente aí com a vanguarda futurista, tá bom? Esse autor aí, ó, ele cultuava a violência e a guerra devido ao seu patriotismo extremista. Então, ele publicou um manifesto futurista e, através disso aí, desencadeou uma série de obras de arte aí pegando a visão dele, tá? Os eventos se tornavam mais comuns na vida de pessoas como o avanço da medicina, urbanização, forma de poder político e maior comunicação. Tá? Vamos ver mais características aqui do futurismo. Os eventos se tornavam mais comuns na vida das pessoas, como eu estava falando ainda há pouco, né? O movimento artístico futurismo buscou exaltar estas transformações, negando o passado, valorizando a máquina, a velocidade e a guerra. Tudo o que se remetia a uma visão de mundo do passado era desprezado pelos futuristas. Então, olha aqui, esse quadro aqui, a ideia que remete é movimento, é uma coisa... Então, o século XX começa com muitas mudanças. Novas descobertas e invenções se popularizavam e transformavam a vida das pessoas. Tá? As relações sociais e as relações de trabalho, a política, a comunicação e o transporte. Foram aparecendo aí, né? Carros e tudo mais. Uma das obras mais importantes do futurismo, vamos ver agora. Aqui, ó. Formas únicas de continuidade no espaço, do Umberto Boccioni. Estamos vendo aqui, ó. Essa figura aí. É uma das mais famosas esculturas futuristas. A figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade e força, que eram os valores exaltados pelos futuristas. Então, estamos vendo uma figura aí também, fugindo daquela ideia de fazer uma figura realística, não é isso? Então, aqui, ó, mais uma representação da velocidade, né? Valorizando a máquina, a velocidade e a guerra, o movimento artístico futurismo buscou exaltar transformação, negando o passado. Tudo que remetia a uma visão de mundo do passado era desprezado. Novamente, eu estou enfatizando aqui para você não esquecer dessa ideia aí, né? Seguindo mais aqui, olha, a velocidade abstrata de Giacomo Balla. Nas obras futuristas, os artistas pretendiam evitar qualquer relação com a imobilidade, recusavam a representação realista e usaram, além de linhas retas e curvas, cores que sugerissem a velocidade. Tá? E aqui, na nossa enquete, né, nós estamos vendo aqui, ó, as figuras derretidas e o aspecto deserto, desolado do resto da paisagem, leva a esta percepção do calor. No entanto, o quadro se chama, não esqueça, A Persistência da Memória. É um quadro do pintor surrealista Salvador Dalí. A tela foi produzida em 1931, em menos de 5 horas. Olha aí, viu aí? Então era isso que eu estava perguntando. Você sabe o nome dessa obra? Ela está relacionada ao calor? A pintura recusa a lógica que rege a vida comum, desacredita da realidade que percebemos. São representações absurdas e ilógicas de conjuntos reais. Então, aqui, a persistência da memória do Salvador Dalí. Tá vendo? Viu aí? Relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente.
Ó, aqui, o único relógio que não está deformado é o que está virado para baixo e tem formigas sobre ele. Quando o Dalí transfigura o relógio, ele nos faz perceber como esse pequeno objeto tem uma importância tão grande em nossa vida. Né? A memória é uma forma de marcar o tempo, é uma forma de interna e subjetiva. O tempo da memória não é o mesmo do relógio comum. Tá bom? Então, aqui nós, com essa leitura dessa imagem aí, nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham pegado bem a ideia desses 3 movimentos aí e até a próxima aula, então.